De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTuber. Louco, mas é claro, por Jesus. EBD em casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Dando início aqui a nossa 13ª videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado especial. Já te peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar os nossos vídeos. Para você que já nos segue há tempo, continue conosco, porque hoje tem bastante subsídio para você, aprender, adquirir, para no próximo domingo, dia 24 de setembro de 2023, você licionar com propriedade na sua igreja. Vem conosco! O tema da nossa lição hoje é o mundo de Deus no mundo dos homens. Eu sou o evangelista Celso Godoy, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e estamos agora chegando na última lição do nosso trimestre, Já estamos com saudade porque foi um seriado de lições abençoado, onde nós aprendemos muito, Porque o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, um exímio teólogo, nos trouxe um assunto bastante atualizado. Mas acredito que no próximo seriado de lições, o 4º trimestre, teremos aí, a lição cujo tema é missiologia, A igreja fazendo missões até os confins da terra. Então é uma lição também bastante promissora que estaremos lecionando, sem ser nesse domingo, no próximo, o novo tema, o 4º trimestre para vocês. Mas, voltando para a nossa lição, para o nosso conteúdo, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então nós vamos ter uma cosmovisão deste mundo, destes mundos que nós vamos agora estudar, tá? O texto áureo está em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23, e Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 7, ok? Esses textos, ele vai narrar, o nascimento de Jesus, tá? Então nós temos aí, não vamos ler para nós ganharmos tempo e desenvolver mais o conteúdo da lição, tá? Na nossa introdução, como é de costume, nós temos aqui 3 tópicos. O nosso comentarista dividiu a lição em 3 tópicos. O primeiro, o reino de Deus no mundo. O segundo tópico da nossa lição, as bênçãos de uma vida no reino. E terceiro e último tópico da nossa lição, os males de uma vida no mundo. Então é o que nós vamos estudar nessa lição e com certeza aprender muito aqui da palavra de Deus. Introdução. As escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus 5,16. Jesus, quando orou a Deus, disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo de todos os males. Então, Jesus pediu um salva-conduto para o seu servo, para a igreja que ficaria na terra, tá?
Porque aqui nós estamos vivendo, esse mundo é controlado, né, e dirigido por Satanás. Então Jesus pede a Deus esse guarda-conduto para Ele nos guardar, né, não que nos tirasse, porque há uma necessidade de nós ficar neste mundo para continuar a missão de Jesus pregando a palavra, né, porque agora é a vez, né, agora é a dispensação da graça e o período da igreja de Cristo em trabalhar, em ganhar almas para o reino de Deus. Então Jesus pede que nos guarde, não nos tire, mas nos guarde, dá-nos um salvo-conduto, porque estamos andando em terreno minado, aonde o inimigo trabalha, né, dia e noite para destruir, né, para desfazer as obras do santo. Mas Jesus pediu para Deus, e com esse salvo-conduto nós podemos andar neste mundo e pregar a palavra de Deus sem sermos consumidos pelo inimigo, porque Deus nos garante a vitória em nome de Cristo. Então, a igreja, tá, é o baluarte, é a firmeza, é a guardiã da verdade e também a proclamadora do Evangelho da Salvação para as pessoas que ainda não aceitaram, que está perdida neste mundo. Então esse é o papel da igreja aqui na terra. Avançando para o nosso primeiro tópico da nossa lição, o reino de Deus no mundo. Tá? Então nós vamos ver o reino de Deus no mundo. Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eis que é chegado a vós o reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus aqui é espiritual, né? Estamos aqui em uma missão, né? Cumprindo a vontade daquele que é o rei, daquele que reina, tá? Em fazer a sua vontade, em salvar e resgatar as almas do pecado, tá? Então, no primeiro ponto, no primeiro tópico, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus 1, 21, Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 22, Isaías capítulo 7 e versículo 14. Esse evento se deu pela concepção do nosso Senhor, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo, Lucas 1:32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1:14. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1:23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas 4:4, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados, Hebreus 2, versículo 14 e 18. Então, há 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías já profetizava no capítulo 7, versículo 14, né, que nasceria de uma virgem, o Salvador do mundo, e o seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a promessa, né, do reino de Deus na terra. Então, Jesus esteve aqui conosco, tá? Ele habitou entre nós. João diz, no capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se revelou através de Cristo, na pessoa de Cristo, a nós. E como eu disse, se você quisesse falar com Deus, era só você chegar em Jerusalém e perguntar onde mora Deus. E alguém dizer, na rua esquerda, na casa da irmã Maria e do irmão José, ali estava Deus residindo, porque Deus resolveu, né? Ele nos amou de uma tal maneira e decidiu se encarnar, se tornar uma pessoa e habitar entre nós. Isso é bênção, né? Um Deus todo-poderoso, né? Um Deus que é transcendente, né? Que não precisa, ele é riquíssimo, né? Tudo que ele faz é perfeito, mas ele nos amou e resolveu habitar entre nós, se tornar um homem, passar por todas as dificuldades para poder expiar os nossos pecados, redimir-nos para que nós pudéssemos ser salvos, né? Porque estávamos condenados, mas Deus deu o seu Filho amado
para que nos resgatasse e nos livrasse da ira, né, de Deus sobre a nossa vida. Jesus tomou nossos pecados, tomou as nossas culpas por amor a nós e nos salvou. E todo aquele que nele crê será salvo, porque não há, né, remissão de pecado sem derramamento de sangue. E Jesus disse, né, João disse assim, olha, quem ousa, né, morrer por um amigo? Mas Jesus morreu por nós, tá? Ele morreu por mim e por você, porque Ele nos amou primeiro, não foi nós que amamos Ele, e é Ele que nos escolheu e não foi nós que escolhemos. Ele nos escolheu para que nós vamos e demos fruto para o seu reino. No segundo ponto, a mensagem do reino, tá? Então estamos aqui, tá, no reino de Deus no mundo, ou o reino de Deus no mundo. No segundo ponto, a mensagem do reino. Qual é a mensagem do reino para o mundo e no mundo? Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha aí, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, Mateus 3:2, em que o termo grego para arrependimento é metonaia, ou metanoia, tá? Que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus, ok? Então, para você pertencer ao reino de Deus, você tem que aceitar esse apelo, né? Se arrepender dos seus pecados, dar a meia volta, certo? E se converter a Cristo, para você fazer parte do reino de Deus na terra. E posteriormente, irmos para o céu definitivamente no reino eterno, aonde não há mais pecado e nem tribulação. Em que o termo grego para arrependimento, nós já vimos, é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Lucas 24, versículo 46 ao 47. Compreendendo uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, Atos 26 e 20, Efésios 4 e 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Atos 3:19, Romanos 3:23 ao 25 e 2 Coríntios 7 e versículo 10. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus 24 e 14. Então, o papel de pregar o evangelho, de converter as pessoas, certo? Levar eles a Cristo é a igreja. Agora, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E Jesus, sendo assunto aos céus, ele disse, eu vou para o Pai, mas vos deixarei outro Consolador, que estará convosco para todo sempre. E ele vos ajudará, tá? Vos lembrará de todas essas palavras, estará convosco, ajudando, através de vós, convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, né? E Deus perdoa o tempo da ignorância e quer que todos os homens, em todos os lugares, se salvem, né? Aceite a sua proposta, aceite o seu Filho amado, Jesus Cristo. Mas é o papel da igreja de fazer esse trabalho. João, quando estava na ilha de Pátimo, quando ele é arrebatado e Jesus fala com ele, ele ouve uma voz que ele vira para ver quem falava, ele não vê o autor da palavra, o locutor, mas ele vê 7 castiçais primeiro, ele vê a igreja e depois ele vê o Filho do Homem andando em meio aos 7 castiçais, alguém como Filho do Homem. Então primeiro João vê a igreja. Isso significa que se o mundo quiser ver Jesus, se o mundo quiser aceitar Jesus
e quer estar com Jesus, primeiro ele tem que olhar para a igreja, primeiro ele tem que aceitar a igreja e estar na igreja, só assim ele poderá ver Jesus e estar com Jesus, porque a igreja, ela é a embaixadora de Cristo na terra e a responsável para ganhar almas para o seu reino. Então a igreja, né, ela é através dela que o mundo poderá chegar até Jesus. Tá? Esse é o papel da igreja. Nós somos atalaia, somos os pregadores. Quem salva é Cristo, mas quem proclama o evangelho somos nós. Não é os anjos, mas é aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. E eis aí a responsabilidade da igreja nessa terra, dada por Cristo Jesus. E a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus em Mateus capítulo 16 e versículo 18. No terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira. Tá? Então nós temos aqui, o nosso comentarista, ele vai mostrar os valores do reino. Tá? Então nós temos em Mateus 5, versículo 21 e 22, né, onde destaca: é necessário o controle da ira, a fuga da imoralidade sexual. No Mateus 5, versículo 27 e 28, o casamento insolúvel. Esses são os valores éticos do reino de Deus. Para quem quer servir a Deus, tá, ele tem que fugir, certo, da imoralidade, ser esposo de uma única mulher. Essa é a ética do reino de Deus. É o oposto da ética mundana, tá? Vou se dizer ética, né? Mas dos valores invertidos mundano, ok? Mateus 5, 27 e 28. O casamento indissolúvel. Mateus 5, 31 e 32. A honestidade no falar, tá? Então, se você aceitou a Cristo, agora você vai ser uma pessoa honesta, falar aquilo que é realmente verdade e não usar de mentira e nem ser desonesto, levantar falso testemunho, mas sim ser uma pessoa correta diante de Deus. Esses são os valores do reino de Deus. Continuando, tá? O não revidar os valores, o não revidar as ofensas, Mateus 5, 33 ao 37, ok? Não pagar o mal, não pagar o mal, o bem com o mal, tá? Mas pagar o mal com o bem. O crente tem que ser diferente. Ele não pode fazer mal quem te fez mal, mas fazer o bem àquele que fez mal. Porque essa é a ética do reino de Deus, ok? Mateus 5, 38 e 44, as esmolas, a oração e o jejum a partir de um coração sincero. Então o crente tem que praticar, certo? Essas obras sociais, ok? E também espirituais. Mateus 6, verso 1, o 5 e o 16, o não julgar os outros, ok? Aqui está falando também em não levantar falso testemunho, porque a Bíblia diz que o crente, né, que nós devemos de julgar até os anjos e o mundo, mas é o julgamento correto. Agora aqui está falando de levantar falso testemunho, de julgar falsamente. Então isso não pode ocorrer no meio, né, dos crentes, os valores do reino de Deus, ok? Mateus 7, verso 1 ao 2. E o alerta sobre os dois caminhos, Mateus 7, 13 e o versículo 14. Só existe dois caminhos, Jesus advertiu dizendo, ele não determinou em qual caminho você deve entrar, mas ele advertiu, né? Entrai pelo caminho estreito, tá? Onde a porta é apertada e o caminho estreito que conduz à vida eterna, né? E ele disse que o caminho largo e a porta o caminho espaçoso e a porta larga, ele conduz à perdição eterna, e são muitos que entram por ele. Então ele adverte, né? Só tem duas alternativas,
dois caminhos, não existe 3 ou 4, mas é 2, ou céu ou inferno. O caminho largo conduz ao inferno, aonde você pode viver à vontade, você pode prostituir, você pode roubar, você pode falar palavrões, você pode andar seminu, você pode mentir, você pode fazer o que quiser, ter os maiores prazeres que a carne requisita, que a carne deseja, fazer tudo que você quiser, mas o fim deste caminho é o inferno. E Jesus disse: o que adianta o homem ganhar tanta fama, ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Tá? Mas aí Jesus adverte: escolher entrar pelo caminho estreito, né? A porta apertada, aonde você renuncia o pecado, você vive uma vida honesta, uma vida longe da prostituição, um homem esposo de uma única mulher, uma mulher esposa de um único homem, né? Sendo honesto, não fazendo má juízo das pessoas, levantando falsos testemunhos, ok? Nem que tem que sofrer o dano, mas falar a verdade, porque a verdade, ela nos liberta. No momento parece que é difícil, mas ela nos dá liberdade, tá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, né? Então, realmente nós temos que ser honestos, falar a verdade. Esse é o caminho estreito da renúncia, né? De não pecar contra Deus. Qual é a consequência desse caminho? É a vida eterna, o gozo eterno. Então vale a pena você renunciar ao pecado, andar neste mundo honestamente, fazendo bem, não dando prejuízo para ninguém, pagando aquilo que compra, sendo honesto e obedecendo a palavra de Deus, acima de tudo, porque quem salva é Jesus. E para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus. Mas no pacote da salvação vem tudo isso: ser honesto, santificar a sua vida, dar esmolas, né? Dar o dízimo e a oferta para a casa do Senhor, tá? E ser um homem diferente, ser sal e luz neste mundo, tá? Isso é andar no caminho estreito, e certamente você vai entrar para a vida eterna. Então Jesus dá essas advertências a respeito disso, ok? Nós temos agora a advertência contra os falsos profetas, tá? Mateus 7 e 15 ao 23, né? Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E muitos dirão: eu vim em teu nome, né? Fazendo milagres, né? Curando, certo? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, né? Porque praticais a iniquidade. Então muitos pregadores têm enganado os incautos, os crentes incautos, sem conhecimento da palavra, tá? Muitos pregadores, muitos ensinadores pregando heresia, mas diz aqui que nós devemos acautelar contra esses falsos profetas, esses falsos ensinadores. E como se acautelar? Orando, jejuando, vigiando e lendo a palavra, e obedecendo a palavra, porque bem-aventurado é aqueles que ouvem, mais bem-aventurado aqueles que leem, e bem-aventurado aqueles que praticam a palavra desse livro. Então, o primeiro passo é ouvir, depois ler, mas Jesus ficará feliz com você e ele se sentirá realizado quando você praticar a palavra dele, tá? Lá no Sermão do Monte, Mateus 7, 24, ele disse assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei ao homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Desceu a chuva, sopraram-se os ventos, veio a inundação e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificado na rocha. Tá? Então Jesus dá uma advertência: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem desonesto, ao homem desatento, que construiu a sua casa na areia. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e foram grande a sua queda. Por quê? Porque não estava firmado na rocha, que é a palavra de Deus. Então o primeiro passo é ouvir.
O primeiro passo é estar atento, né? Mas Jesus quer que nós damos o segundo passo, é praticar, é viver o Evangelho, porque quando vir os vendavais, você estará preparado, mas quando você não pratica, é só ouvinte, quando vir as tribulações vendavais, certamente a sua vida espiritual você não vai aguentar e vai ser derrotado. Então é preciso ouvir essas advertências do nosso Deus, ok? Avançando aqui, nesse sentido, tá? Advertência contra os falsos profetas, ok? E exortação para a prática desses valores, Mateus 7, 24, 35. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus 5 e 48, e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6, 33. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, Efésios 5 e 18. Então, em Mateus 6 e 33, diz assim: buscai em primeiro lugar, né? Buscai em primeiro lugar a justiça, o reino de Deus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Tá? Então, nós devemos buscar dar prioridade para o reino de Deus. A prioridade é para as coisas de Deus, tá? E as demais coisas nos será acrescentada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas vezes, muitos cristãos estão priorizando as coisas deste mundo e deixando em segundo plano as coisas de Deus. E aí, ele não tem, né, nada acrescentado, ainda perde, está arriscado perder a salvação. Então a prioridade é o reino de Deus. A prioridade é você orar, é você consagrar e buscar a Deus. E as demais coisas Ele vos acrescentará. Então, não podemos priorizar mais o mundo do que as coisas de Deus. É esse o conselho, né? E os valores do reino de Deus. Então, meu querido, se você até agora estava priorizando mais as coisas deste mundo, mais o material, busca priorizar as coisas de Deus, o espiritual. Porque o que determina no mundo físico não é o mundo físico, mas é o mundo espiritual. É o mundo espiritual que determina sobre o mundo físico. E nós temos 3 mundos. Quais são eles? O mundo dos homens, o mundo de Deus e o mundo das trevas, que é o mundo de Satanás. O homem que serve a Deus está debaixo das ordenanças e das diretrizes do Senhor. Ele vai ouvir e vai aceitar a determinação de Deus na vida dele. Mas o homem que é ímpio, que não está debaixo do mundo espiritual de Deus, mas está debaixo do mundo espiritual das trevas, ele vai fazer aquilo que Satanás lhe determinar. Maldade, né? E Satanás veio para matar, destruir, roubar. Tá? E é isso que ele usa aqueles que servem a ele. Mas uma vez que você aceitou Jesus, você já não é mais escravo do pecado e nem de Satanás, mas agora você é servo e amigo do Senhor Jesus Cristo, e agora o seu fardo é leve, e você vai obedecer a palavra, e você vai ser uma pessoa livre, livre do pecado. Certo homem discutindo com o pregador, ele disse: mas vocês não podem fazer nada, vocês são escravos, vocês não podem fazer nada, vocês não podem ter 2 mulheres, vocês não podem jogar na loteria, vocês não podem fazer isso e aquilo, vocês não podem fumar e nem beber, advertir ou se alegrar nessa vida, nessas coisas. Vocês são escravos. E ele disse: não, nós podemos fazer tudo isso. Podemos fumar, podemos beber, podemos prostituir, né? E até roubar se quiser, tá certo? E ele disse: por que vocês não fazem? Porque nós somos livres. Então, a inversão de valores, as pessoas pensam que eles estão do lado de lá, fazendo tudo que não deve, eles são livres. Mas estão enganados, eles são escravos, estão escravizados. Aí o pregador perguntou assim: você fuma? Ele disse: eu fumo. Larga do cigarro. Ele falou: não posso. Escravo. Você prostitui? Prostitui. Larga da prostituição. Não posso. Escravo. Então,
inversão de valores. Alguém que está do lado de lá, fumando, prostituindo, acha que está livre, mas está sendo escravo de Satanás. E alguém que está do lado de cá, servindo a Jesus, está livre, porque ele consegue viver uma vida sem fumar, sem ser viciado em drogas, sem ser viciado em cachaça, porque Jesus o libertou, ele é livre. Ele pode até fazer, mas ele não faz porque ele é livre. Assim é viver no reino de Deus. Esses são os valores do reino de Deus, tá? Não ao contrário. Maravilhas. Vamos avançar para o nosso segundo tópico da nossa lição, para não delongar muito, o vídeo ficar muito longo, certo? Há muita argumentação, muito subsídio, mas precisamos nos deter para que o vídeo fica sustentável, né? E aceitável, ok? Segundo ponto, as bênçãos de uma vida no reino. Olha aí, nós vimos aqui, ok? No primeiro, o reino de Deus no mundo. Okay? Vimos 3 tipos de mundo, tá? E qual é o mundo que determina sobre os demais mundos? Tá? É o mundo de Deus. Satanás só vai fazer aquilo que Deus permitir ele fazer, ok? Então Deus é que determina o mundo físico e do mundo espiritual. Portanto, na vontade permissiva de Deus, Deus deixa Satanás trabalhar na vida das pessoas ímpias que não querem nada com ele, tá? Mas o final de tudo isso é inferno. Mas a igreja está conclamando e pregando: vinde a Cristo, tá? Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, tá? Porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, o descanso para a sua alma, você só encontra em Jesus. Você pode encontrar nessa terra descanso para o seu corpo em um bom colchão, em um bom resort, em uma boa praia, né? Em um bom remédio. Você encontra descanso para o seu corpo, relaxa o seu corpo. Mas para a alma não tem remédio, não tem resort, não tem bom colchão de 20, 30 mil, de 40 mil. Tá? Não tem. Colchão elétrico, colchão de massagem, não tem. Para a alma não tem. O único remédio e descanso para a alma é o Senhor Jesus. E por isso ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Cansado do quê? Do pecado. Quem pode tirar o cansaço do pecado é só Cristo. Homem nenhum, cadeia nenhum pode tirar o cansaço do pecado. E por isso ele chama a sua atenção, porque esse cansaço, se Jesus não tirar, você vai para a eternidade e será, né, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, que é o lugar do juiz de Deus, o inferno, tá? Ali não tem, certo? Alguém para te ajudar, ali será solidão eterna, tá? Ali você não tem dignidade, você se torna um bicho. Jesus falou mais do inferno no livro de Mateus do que do céu, dado o perigo que ele é. E as pessoas não escutam a voz de Deus, não obedecem a palavra, se rebeliam contra Deus, e o destino deles é o inferno. E será lançado o inferno com Satanás e seus anjos e todas as pessoas que esquecem de Deus. Perdão. Estou um pouco gripado, afônico, né? E aí, desculpa aí. Mas vamos avançando agora, né, para esse primeiro ponto, as bênçãos de uma vida no reino de Deus. Primeiro, remissão dos pecados. Essa é a primeira bênção no reino de Deus, tá? A segunda bênção, o segundo ponto, adotados e herdeiros de Cristo. Olha aí que coisa linda. Tá? Então nós temos 2 pontos. Vamos aqui no primeiro, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4 e 3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto dos judeus quanto dos gregos eram limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4 e 4, para remir a humanidade da escravidão do pecado, Gálatas 4 e 5. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição, da lei e das potestades das trevas, Gálatas 3 e 13, Colossenses 1 e 13. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados às condições de filho por adoção e herdeiro de Cristo, Gálatas 5, versículo 4 e versículo 5, parte B. Então, nenhum homem
né, poderia ser salvo se Cristo não viesse e morresse na cruz do Calvário. Tanto os patriarcas do Antigo Testamento, como agora no período da graça, todos dependiam de Cristo. E na plenitude do tempo, Deus envia Jesus para nascer de uma virgem e se tornar carne, se tornar homem, né, para salvar, porque não havia remissão de pecados sem derramamento de sangue. A dívida que nós devíamos para Deus era muito alta. Nada poderia pagar, fazenda, ouro ou prata, mas só através do sangue do Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus. O preço imensurável, que nem... E Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, que derrama o seu sangue por nós, ele disse, testelestai, está tudo pago, está tudo consumado. A cédula da nossa dívida, que era contrário a nós, que devíamos para Deus, foi rasgada, foi carimbada e cancelada pelo Senhor Jesus. E hoje nós temos direito de salvação através da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Se não fosse Ele, toda a raça humana estava perdida por causa do pecado e destinada ao inferno. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para ser nascido de mulher, ok? Jesus veio no tempo em que os romanos estavam governando, o maior império do mundo, a Pax, né? Havia um momento de paz, né? E ali a língua que dominava ali, que era o grego, cooperou, estava tudo preparado para a chegada de Cristo, para que pudesse, através dele, dos seus discípulos, evangelizar todo mundo, e todos aqueles que o aceitassem, ou aceita, será salvo. Então Deus preparou o mundo, tá? Naquele momento, né, estava tudo preparado, o Império Romano, né, as estradas eram pavimentadas, né, tinham guardas, então podiam andar com mais segurança e para pregar o Evangelho, tudo preparado. Então Jesus chega nesse cenário e ele escolhe os seus 12 discípulos, e aí começa então o início da sua igreja, né? A preparação para resgatar o homem das garras de Satanás para levar para o céu. Tá? E agora Jesus foi assunto aos céus e a igreja fica com esse papel, a guardiã, né? A firmeza, né? E a guardiã da verdade, a coluna e firmeza e guardiã da verdade é a igreja de Cristo. Então é esse nosso papel, ok? A remissão dos pecados. Jesus vem nos redimir de todo o pecado através do seu sangue, através da sua morte na cruz do Calvário. A dívida que nós tínhamos para com Deus foi paga através do Senhor Jesus. Avançando para o segundo ponto, adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo éramos estranhos, inimigos, mas agora somos filhos, reconciliados em Cristo. Colossenses 1:21. Deus reconciliou em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo, Romanos 8:29, Apocalipse 2:17. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus, por Cristo. Gálatas 4:17. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, Gálatas 3:29. E a vida eterna, Tessalonicenses 3:7 e Efésios 3:6. Ao ser aceito, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, Efésios 1:16. O propósito da remissão do pecado, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus, Efésios 1:6, verso 12 e 14. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente atribuída para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, verso 1. João, capítulo 13, versículo 31 e 32. Assim a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios 3, 10 ao 12. Então, adotados e herdeiros de Cristo, tá? Então, como todo filho adotado tem o direito, por lei, reza na lei, que todo filho adotado, ele tem direito de herança e de ser chamado de filho, mesmo ele não sendo filho biológico, mas adotado. É isso que aconteceu. Os filhos, né? Nós temos aí,
né, a criação de Deus, né? Nós temos aí os filhos de Deus por criação, que é Adão e Eva, né? Temos os filhos de Deus por eleição, que é Israel, tá? Temos os filhos de Deus, as criaturas de Deus, que somos nós, herdeiros, né? Por adoção, que aceitamos a Cristo. E temos o Filho de Deus, que é Jesus, por direito, por nascimento, ok? Gerado, filho, podemos dizer, biológico. Mas nós, a Igreja de Cristo, somos filhos por adoção, fomos adotados, tá? Então nós temos o mesmo direito dos filhos, né? Por eleição, que é Israel, tá? Nós fomos enxertados na videira verdadeira, éramos jambuzeiros bravos, e agora fomos enxertados e fomos adotados. E Jesus diz que todo aquele que aceita a Cristo como Salvador tem o direito de ser chamado filho de Deus. Somos adotados e por direito somos filhos de Deus e temos direito de herança, né? Como Abraão e como os demais filhos de Deus, tá? Nós temos direito de herança, e a nossa herança é a vida eterna e morar para sempre com Cristo na glória. Para que maior herança do que essa? Por que maior herança do que essa? Conta-nos uma história que um certo homem, né? Ele trabalhava, era uma pessoa que morava na zona rural, e ali, pobre, mas tinha o seu ranchinho, tinha o seu pedacinho de terra para trabalhar, e ele foi à igreja. Ele se converteu e foi a uma igreja próxima, que era uma igreja tradicional, aonde não se dava glória a Deus. E o pastor estava pregando o seu sermão, e ele lá atrás, quando o pastor começou a pregar o seu sermão, dizendo que, lendo na Bíblia, que Jesus foi preparar uma mansão, uma casa para aqueles que aceitou ele como Salvador, né? E foi dizendo que ele ia morar em mansões, em ruas de ouro, e foi pregando a Bíblia, e ele começou a dar glória a Deus. Era um crente pentecostal, e eles ficaram assustados por ver, né? Nunca tinha alguém, né, dado glória a Deus alto, ficaram todos assustados. Terminou o culto, ele foi embora, e o pastor ficou preocupado e pegou a comissão e foi atrás. Vamos falar com aquele crente, ele não pode extrapolar, né, fazer esse barulho todo na igreja. E foram atrás daquele crente e encontraram ele trabalhando em um pequeno pedaço de terra, na lavoura, com um chapéuzinho de palha na cabeça, com a roupinha rasgada. E o pastor disse: você que estava naquela igreja aquele dia? Sim, foi eu sim, pastor. Jesus falou grandemente comigo. Ele falou: mas você não pode fugir da ética e ficar ali chamando a atenção de todo mundo. Ele falou: como que não, pastor? Quando o senhor começou a dizer que nós vamos ter uma mansão no céu, olha o meu barraco, eu me alegrei demais, eu não tinha como não dar glória a Deus. O senhor falou que nós íamos receber uma coroa, olha o meu chapéu de palha, ser trocado por uma coroa, não tinha como ficar quieto, e por isso eu corri ali e dei glória a Deus. E o pastor baixou a cabeça e disse: meu filho, volta lá e continua dando glória a Deus. Então ele disse: pastor, é o senhor que foi culpado de eu dar glória a Deus, porque o senhor pregou tudo isso. O que nós vamos herdar no céu, certo? Nós vamos ter uma coroa, eu tenho um chapéu velho, nós vamos ter uma mansão, eu tenho um barraquinho, né, de pau a pique, nós vamos ter vestimentas brancas que nunca vai desfazer e nem sujar. E eu estou com essa roupa todo maltrapilho, como eu não vou dar glória a Deus diante da palavra? O senhor é culpado por eu me alegrar daquele tanto. O pastor então abraçou ele e disse: filho, eu agora aprendi o que é servir a Deus. Vai para a minha igreja e vamos fazer um culto pentecostal. Aquela igreja deixou de ser tradicional e passou a ser pentecostal. E é assim que faz o crente avivado, o crente que foi transformado pela palavra de Deus. Maravilha!
Avançando então para o nosso terceiro tópico da nossa lição, já lemos aqui, né? Vamos terminar aqui de fazer essa leitura do segundo ponto, segundo tópico, né? Ao ser aceito, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O propósito da remissão dos pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus, certo? Avançando agora para o nosso terceiro tópico da nossa lição. Os males de uma vida no mundo. Então vimos aqui, no primeiro e segundo tópico, né, o reino de Deus no mundo, e vemos também a bênção de uma vida no reino, e agora vamos ver o lado negativo, ok? Vemos o lado positivo das bênçãos de Deus, ok? Agora vamos ver o lado negativo, o terceiro tópico, os males de uma vida no mundo, tá? É uma advertência para nós. Primeiro ponto, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, segundo Pedro 2,19. Pois o pecado torna um homem incapaz de aceitar a palavra de Deus, João 8,43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão, João 9,41. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonaria, álcool, nicotina e demais vícios, Romanos 13:3. E o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de uma urgente libertação, João 8:36. Né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade, o 32. E no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então nós vemos aqui as obras da carne. Está lá em Gálatas, né, 5 e o versículo 18, se não estou equivocado, 19, que é as 16 obras da carne, né? Inveja, glutonaria, que é comer demais, bebedice, que é né, virar viciado, né? Feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, sensualidade, né? E aí vai 16 obras da carne. Aqueles que se deixam se levar pelas obras da carne se tornam escravos do diabo. É a natureza caída. Mas aqueles que aceitam Jesus, então agora ele é controlado pelo Espírito Santo, que é Gálatas 5 e o verso 20, se não estou equivocado. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, bondade, temperança, fé e mansidão. São 9 o fruto do Espírito, 9 virtudes que você vai ter quando você aceita a Jesus como Salvador. E a lei do Espírito, tá? Não há restrição, você tem liberdade de servir a Deus, ok? É você andar na lei do Espírito, fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo. Aí você não será escravo do pecado, escravo de Satanás, submetendo as obras da carne. Carne aqui é a natureza caída, tá? Não é essa carne física, mas é a natureza caída, pecaminosa, tá? Nós temos que deixar de alimentar a carne com o pecado e alimentar o espírito com a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem que está fraco e vive pecando, achando que o pecado é vitamina. Não, você tem que alimentar o seu espírito, e o alimento do espírito é a palavra de Deus. Daquilo que você alimentar, é o que vai reger você. Se você alimentar a sua carne, é o mal que vai reger você. Mas se você alimentar o seu espírito através da palavra, é o Espírito Santo que vai reger a sua vida. Você vai andar na direção de Deus. Avançando para o segundo e último ponto do nosso terceiro tópico. Filhos da ira e a condenação eterna. Então, os males da vida, nós temos 2 pontos, né? Primeiro, a escravidão do pecado, e agora, no segundo ponto, filhos da ira e da condenação eterna. Olha só, nós éramos filhos da ira e da condenação eterna, porém através da graça,
através do Senhor Jesus Cristo, estávamos condenados à perdição eterna. Agora, Jesus, através da graça, nos livra da condenação eterna e nos salva para a glória de Deus. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelo desejo e pelo pensamento da carne são, por natureza, filhos da ira, Efésios 2 e 3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem, não regenerado, Gênesis 6 e 5. As inclinações carnais e a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, verso 3 ao 6. Por isso nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado, João 3 e 18. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome de Cristo, do unigênito Filho de Deus, João 3 e 18. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Lucas 7,30, Atos 7,51. Assim sendo, somos exaltados, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, Mateus 24, 13. Então nós vemos aí, né, que Paulo adverte a respeito disso, né? Aqueles que faz a vontade da carne, né, vivem em glutonaria, em bebidice, tá? Em imolações, em iras, peleja, feitiçaria, pornografia, ele adverte que os tais não herdarão o reino de Deus, tá? Mas aqueles que vão herdar no reino de Deus têm que ter uma vida pautada na palavra de Deus. Então nós chegamos ao fim de mais uma lição, de um seriado de lição abençoado, certo? Esse seriado maravilhoso, onde nós estudamos a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então aqui o escritor nos adverte como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É viver debaixo da graça do Senhor Jesus, senão nós não venceremos. Conclusão: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17, 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Tá? Então, por enquanto, o nosso papel é anunciar o reino de Deus neste mundo dominado pelo mal. Mas existe 3 tipos de morte. Tá? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Tá? Que na Bíblia é a segunda morte. Ok? A primeira morte é a morte espiritual. Quando Adão peca, ele morre espiritualmente. Tá? Essa morte ainda tem solução quando você aceita Jesus, seu espírito, ele renasce novamente. Tá? E depois a segunda morte é a morte física. Tá? Se você morreu com Cristo, você vai aguardar na antessala, no paraíso, a ressurreição do seu corpo para entrar para a vida eterna. Tá? Mas se a pessoa morreu sem Cristo, ele morreu fisicamente sem Cristo, ele vai aguardar numa antessala chamada Hades, né? Que é uma antessala do inferno, para ressurreição, para a vergonha eterna, para viver eternamente do sofrimento, ser lançado no lago de fogo. Então, esses 3 tipos de morte. Então, se você está morto espiritual, dê ouvido para a palavra de Deus para você ressuscitar. E quando você morrer fisicamente, você vai ressurgir na primeira ressurreição, tá? Para encontrar com Cristo nos ares. Porém, aqueles que não aceitarem a Cristo vai ressurgir, ressuscitar para a vergonha eterna, para ser lançado
no fogo do inferno. Então, aceite a Cristo como Salvador para você não sofrer o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus, tá? Aceite a Jesus para você viver eternamente com Ele na glória. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Agradeço por você estar conosco até esse momento, certo? Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha no vídeo, tá? No nosso canal, se inscrever e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Um abração e um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!